Bom dia, meus queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, gente. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Despertado hoje, praticamente aí umas 4 da manhã, e veio ao meu coração uma meditação. E com certeza o Espírito Santo sempre tem algo para te dizer, para me dizer. Ainda mais, gente, quando a gente liga o nosso pensamento no trono da graça, aonde Deus tem te abençoado, me abençoado. Estamos respirando, vivendo esse dia. Então, todo louvor, toda honra, toda glória ao nosso Deus. Eu separei um versículo que tem a ver com oração, tem a ver com a sua petição, com a minha, com a nossa intercessão. Tem muita gente que já sabe o valor da oração, da conversa sincera com Deus. Eu lembro quando eu tive esse momento, em um momento que eu me deparei e falei com Deus, está tudo nas tuas mãos. O meu respirar, o meu caminhar, o que o Senhor tem para fazer na minha vida, para realizar. Até então, a minha oração é aquela oração que hoje, se Deus atender o meu pedido, eu sei que amanhã eu vou respirar, vou viver, e Ele vai confirmar que os meus dias ainda estão debaixo da mão potente de Deus, e eu vou poder transmitir, falar, orar, abençoar as pessoas de acordo com a palavra de Deus. Então, tem muita gente que sabe o valor da oração, mas tem muitos que não sabem. Há um salmo, gente, e nesse salmo 46, aleluia, o verso 1 já começa dizendo para você quem é o seu verdadeiro refúgio e aonde você deve, se refugiar. Eu gosto muito também do Salmo 91, porque ele fala, onde você tem que se esconder, onde você tem que estar escondido. Mas aqui fala o seguinte: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio presente, sempre presente na adversidade, naquele momento que você vê que as coisas não estão caminhando, naquele momento que bate a sua porta uma enfermidade, o desemprego, a falta de recurso e outras coisas que tentam nos paralisar. Pois Deus é o seu, o meu, o nosso refúgio. E eu glorifico a Deus porque só aqui, se eu parasse agora, já é uma palavra profética, uma palavra de ânimo. Tenha bom ânimo, meu querido, nesse dia. Não desiste não. Não abra mão de adorar, de servir a Deus. Não abra mão de deixar de cultuar o nosso Deus, de congregar com nossos irmãos. Ontem eu fiquei feliz porque eu fiquei falando com Deus. Todo começo de um trabalho, todo começo de um evangelismo, um lugar que você vai levar, semear a palavra, não é como um lugar que você talvez já passou como eu. Tudo pronto, cadeiras, banco, instrumentista, pessoas preparadas por Deus, transmitindo uma palavra com toda a sabedoria de Deus, que você tem plena, vamos dizer assim, um pleno conhecimento, entendimento, enfim, é Deus que vai fazer tudo isso, porque você está num lugar, num ambiente que Deus ali já preparou pessoas de Deus preparadas para trazer uma palavra revestida com poder celestial. Mas muitas vezes a forma de você conduzir, de fazer que as pessoas entendam, é como eu vi ontem as crianças louvando, e para ela foi o melhor culto, foi o melhor momento, e ela apresentando tudo isso a Deus, independente de acertos, de erros. É verdade, tudo isso pode acontecer quando você está num ambiente que ali é resposta de oração. Oh, glória a Deus! É Deus te respondendo. Não te enviei? Você não aceitou? Então Deus vai te levar em lugares que de fato há uma necessidade
das pessoas entender o que nós acabamos de ler. Ó, Deus sempre será o seu refúgio, sempre será auxílio, sabe? Presente na adversidade, presente em momentos. Você vai entender que esse versículo, ele está agora sendo anunciado para muitas pessoas, e até pessoas, queridos, que talvez não tenha compreensão do português, mas vai traduzir para entender. Deus vai falar, olha, traduz, eu tenho uma resposta para você. Aí está a resposta à sua oração. As nossas orações, eu quero afirmar, ela pode sim ser respondida. Nunca tenha dúvida que a oração, ela não vai ser respondida, ela vai. Deus vai usar de alguma forma uma pessoa, alguma coisa vai acontecer, você vai entender. Esta era a resposta que eu estava aguardando. Então não tenha dúvida, e eu vou dizer de mim mesmo, eu nunca tive dúvida que a oração que eu fiz, ou que alguém está fazendo, ou que alguém me apresentou, Deus não respondeu. Eita Jesus! A oração é um privilégio, gente, que Deus nos concedeu a cada um de nós, ter um papo reto, ser sincero, abrir o coração. Agora imagina que talvez alguém aí que se conheça, até você mesmo, já esteve no que parece ser uma situação impossível, sem saída, e de repente Deus escutou o clamor, a oração de alguém, e aí Deus veio e Ele interviu, Ele mudou totalmente tudo que lhe era contrário por meio de uma intercessão, por meio de uma oração. Eu quero falar algo aqui. A oração em nome de Jesus pode mudar situações, pode mudar até pessoas. Lembrou de alguém aí? Continue. Apresente. Apresente. Veio na minha memória, eu estou tentando seguir meu escrito, mas veio na minha memória. Entenda isso como um testemunho de resposta de oração. Eu lembro quando eu fui iniciar o evangelismo, uma célula de evangelismo, e nessa célula levou 12 meses para essa pessoa se decidir, para essa pessoa colocar os pés na igreja, para essa pessoa se render à palavra da salvação. Mas tinha momentos que eu procurava o meu líder e comentava com ele, poxa, as outras células que eu estou evangelizando, as pessoas já estão vindo aqui, já até se batizaram, mas essa primeira célula que eu iniciei vai terminar o ano e essa pessoa nunca teve interesse, nunca fez por onde, nem eu oferecendo, eu vou lá, pego, trago, não. Sempre acontecia alguma coisa, essa pessoa não vinha. E lá no meu coração eu falava, Deus, eu vou desistir, eu vou parar, porque a pessoa parece que ela não dá importância. E eu fui me derramar diante de Deus. Por que, Senhor? O que está acontecendo? Até o momento que eu cheguei no dia da célula de evangelismo, e eu falei, poxa, será que eu estou em outra casa? Já não era o mesmo sofá, as paredes pintadas, os móveis trocados, porque estava, aquela casa estava debaixo de uma opressão, de uma depressão tremenda. Mas aquele dia eu falei, poxa, será que eu entrei numa casa errada? Porque está tudo diferente. E ela falou, olha, não começa ainda não, porque eu convidei algumas pessoas. Eu falei, opa, gente, e eu fiquei pensando, o que será que está acontecendo, que ela convidou alguém? Eu falei, puxa, e aquela alegria no coração, eu segurei a minha parte emocional. Daqui a pouco chegou um, daqui a pouco chegou outro, foi chegando. E eu ministrei a palavra com toda alegria e ela pediu a palavra. E quando ela pediu a palavra, ela me agradeceu a Deus, porque a partir daquele dia, ela tomou uma decisão, e a decisão era servir a Deus, cultuar a Deus. Tanta coisa que aconteceu com aquela mulher que vocês não têm noção, mas ela chegou um momento que ela olhou para um lado, olhou para o outro, e ela só encontrou quem? Deus, sendo o refúgio, sendo a fortaleza, sendo auxílio presente em toda a adversidade que aconteceu na vida dela, perdendo um dos filhos, que foi assassinado,
um casamento totalmente destruído, mas a palavra foi quebrando uma das fortalezas que estava em sua mente. E essa fortaleza, às vezes, está na mente, no coração de muitas pessoas, esperando saber que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o auxílio presente, gente, na adversidade. E como eu estava orando por aqui, como as outras células, as 11 células que eu estava cuidando, estava dando um resultado de frutos, pessoas, família, criança, jovem. E eu falava, por que, Senhor? Até que Deus me trouxe a resposta. A mágoa, a falta de perdão, é uma das fortalezas que não deixava ela se jogar no braço de um Deus Pai. Porque ela tinha dentro do seu lar alguém que muito lhe fez mal. Mas quando ela liberou o perdão, aleluia, gente, glória a Deus, algo aconteceu. O Espírito Santo conseguiu entrar aonde ele, desde que eu coloquei meus pés, estava batendo. Deixa eu entrar que eu resolvo. Deixa eu entrar que eu tiro isso. Deixa eu entrar que eu ponho amor. E ela deixou entrar. Peço a você, deixa o Espírito Santo entrar. Deixa ele resolver. Ele sabe o melhor para você e para mim. Talvez hoje a sua situação, sua mão não vai mais alcançar. Então agora entrou o Deus do impossível. Tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje é o dia de você conversar com Deus, falar com Deus, expor aonde está a sua dor. A oração pode mudar o curso da natureza. Se você perdeu aí o seu equilíbrio, agora é a hora de se ajoelhar. É hora de falar com Deus. É hora de dizer, Senhor, não consigo mais, eu tenho que agora colocar nas tuas mãos, porque eu sei que se eu colocar nas tuas mãos, aleluia, as coisas vão mudar. Eu sei que o Senhor vai me responder. Eu sei que o Senhor vai trazer à tona o que eu preciso. Você entende? Então tem coisas que Deus até permite mesmo. Mas por que Ele permite? Ele vai permitir algumas dificuldades aí, desafios, necessidade, gente. E é aí às vezes, né? E aí é às vezes que você fala, poxa vida, mas Deus vai permitir? Sim, Ele vai permitir justamente, você vai entender por quê. Vai permitir esse desafio? Vai. Essa necessidade? Vai. Mas é aí que começa você a entender o poder de Deus. É aí que Deus vai se revelar. Então coloque tudo isso nas mãos de um Deus que tudo pode. Deus vai se revelar através dessa dificuldade aí, desse desafio, dessa necessidade que você está passando e até mesmo dessa tragédia, como aconteceu com essa senhora, que hoje é uma serva de Deus. E isso aí, para muitos, vão dizer, poxa, quem é esse Deus? É aí que Deus vai colocar o seu poder, a sua glória em exibição para aqueles que estão assistindo, sabendo. E aí, essa pessoa vai falar, poxa, eu quero esse Deus aí. Como? Você não viu o que Deus fez? Você não viu? Não ficou sabendo do milagre que Deus realizou na vida desta família, do vizinho, da vizinha, do nosso parente, primo, tio, enfim, é Deus, porque Deus é Deus. É por isso, gente, que para alguns parece algo que não tem como explicar, está fora de algo tão normal, porque vem o sobrenatural de Deus. Se você conhece alguém, sabe de alguém que está enfrentando dificuldade, problemas, de doença, enfim, tantas coisas, fale para ela, não se afaste de Deus não. Não se ire, não fique com raiva. Deus é amor, Deus sabe como agir, Ele quer agir nessa situação que você está vivendo hoje. E declare para essa pessoa, Deus será o seu refúgio, Deus será a sua fortaleza, Deus será o seu auxílio, sempre presente na adversidade, como está em Salmo 46:1. O que eu e você precisamos é sempre se voltar a Deus,
adorar a Deus, buscar a sua presença, não ir longe dele. Corra, esteja debaixo desse refúgio que Deus tem nos dado neste dia e nessa semana. Quem vos fala, seu amigo de sempre, meu querido, apóstolo Reginaldo, aqui da cidade, Fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná. E eu sei que eu tenho alguns amigos que estão na minha cidade natal. Eu sei que vocês aí, também como eu, pode compartilhar, entregar a esta pessoa essa palavra, declarando ela: olha, hoje eu declaro a você, Deus é o meu, o seu, o nosso refúgio. É a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Creia que hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia da salvação daquela pessoa que você está apresentando a Deus. O dia da cura e libertação dessa pessoa que você está apresentando a Deus. O dia que Deus vai abrir as portas a você que está buscando de Deus um novo emprego. A você que está entregando a sua família, a sua esposa, o esposo, os filhos. Porque eu sempre gosto de falar e vou repetir agora. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, gente, quem impedirá? Ninguém. Fique com Deus. Um beijo no seu coração. Shalom. Bom dia.